começar por dizer que a evolução do ideário da doutrinação política no pombalismo não é totalmente não há uma homogeneidade plena. O que garante a unidade é a monarquia absoluta. Agora, a maneira como se fundamenta a monarquia absoluta não é exatamente igual em dois momentos e, por isso, poder-se-á falar em dois momentos relativamente distintos. Mas a ideia do absolutismo garante a unidade. O primeiro momento era aquele que talvez me ocupasse mais, tem a ver com a fundamentação, o professor Silva Dias em Coimbra chamava jus divinista do poder político. Na tradição da filosofia política cristã, do pensamento cristão, o que se verifica é que não há autores que neguem uma tese fundamental, que é de que todo o poder tem origem em Deus. Não há poder que não venha de Deus. Essa é uma afirmação feita por São Paulo na Epístola aos Romanos. A questão agora é como é que Deus concede ou transmite esse poder aos homens. Vejam que na Bíblia, no Antigo Testamento, estou a falar de um exemplo que vem analisado na dedução cronológica e analítica, concordantemente, no Antigo Testamento diz-se, ou lê-se, uma interpretação talvez mais comum, que Deus transmitiu o poder diretamente, concedeu o poder diretamente a Saúl e a David. E então temos aqui uma tese um texto bíblico que fundamenta uma tese muito cara ao pombalismo e a todos os defensores da monarquia absoluta, que é a ideia de que Deus transfere ou concede o poder diretamente à pessoa do príncipe, que se depois chamará o príncipe do rei, uma transmissão imediata e, portanto, uma concepção jus-divinista imediata do poder ao soberano. Essa é a fundamentação do Estado absoluto ao longo das várias etapas da história do pensamento político cristão. Há depois outras duas teses. Uma é a da tese da transmissão papal, Deus transmite, concede, transfere o poder através do Papa, e essa é uma concepção que fundamenta a tradição teocrática. A ideia de que o Papa é senhor dos dois poderes, das duas espadas. Havia um texto bíblico em que essa afirmação está, onde se fundamentavam estas concepções, que era o texto em que Cristo, quando São Pedro se dirige a Cristo, nos dizendo: Senhor, eis aqui duas espadas, Cristo diz: tanto basta, ou basta. Não diz que eram de menos, nem diz que eram de mais. E as duas espadas eram o símbolo dos dois poderes. Portanto, esta é uma concepção a abater e a criticar no domínio pombalino. Um dos aspectos fundamentais do pombalismo será a crítica, ou seja, a espiritualização da ação da Igreja e a laicização do poder político. A separação, ou seja, pensar a fronteira entre os dois poderes, limitando drasticamente o poder da Igreja, impedindo-a de se imiscuir nos assuntos temporais, com toda a dificuldade que há no cristianismo de distinguir os assuntos temporais dos espirituais, porque o temporal se ordena ao espiritual. Toda a tradição decretalista da teocracia, por exemplo, um dos seus representantes aqui na Península e fora dela também será Álvaro Paz, Egídio Romano e outros autores. Finalmente, a concepção de que Deus transmite o poder, concede o poder diretamente, imediatamente, não ao Papa nem ao Rei, mas à comunidade, ao povo reunido, transformado em comunidade, com algo que os aproxime em comum, que são interesses comuns, unidos pelo direito, não é? E pelo proveito. No sentido em que os grandes defensores desta concepção eram os jesuítas. Os jesuítas de Coimbra, de Évora e também os dominicanos de Salamanca tinham... Se pode sentar aqui. Os dominicanos de Salamanca. E, como sabem, o pombalismo e para já o iluminismo como corrente geral do pensamento move-se num contexto fortemente polemista.
o polemismo, o confronto faz parte da própria dinâmica, não é um mero processo exterior, digamos que faz parte da própria dinâmica de constituição do conteúdo e da afirmação das ideias. Essa ideia do debate. E o confronto, o iluminismo também se move numa concepção quase apocalíptica da história, de um confronto entre luz e trevas, como sabem, é fundamental à filosofia da história das luzes, uma ideia de salvação nacional, de um inimigo a abater, de uma causalidade diabólica. E os jesuítas prestavam-se sobremaneira a essa posição, a esse fator obreiros das trevas, a esse inimigo a abater, a essa causa da ruína e da decadência, sobre a qual se ergueria depois a salvação nacional, com base em doutrinas diferentes e na transformação. E, portanto, uma das linhas de força da crítica à Companhia de Jesus, houve várias, mas esta era uma, era defenderem que o poder político, aliás está aqui no compêndio histórico do Estado da Universidade de Coimbra, quando se diz qual é um dos absurdos a criticar, é este. E eles enunciam esse absurdo no apêndice final do compêndio, no capítulo 2, à exceção, estou a citar, à exceção da soberania eclesiástica. Não há outra alguma na terra que tenha recebido imediatamente de Deus a sua força e a sua autoridade. O império temporal é somente estabelecido sobre a opinião e vontade do Congresso dos Homens. Isto era um absurdo, compêndio de história. Primeiro absurdo, segundo absurdo, primeira atrocidade. Esta é uma atrocidade absurda, não é? Que diz que só há uma soberania que tenha recebido o poder imediatamente de Deus. É a soberania espiritual do Papa, através, enfim, do Espírito Santo. E que, como só há uma, que é temporal, a outra, como é que recebe? E eles enunciam então o absurdo. O império temporal, civil ou político ou laico, é somente estabelecido sobre a opinião e vontade do Congresso dos Homens. Ou seja, é a tese da fundamentação democrática do poder quanto ao seu início. Não a democracia no sentido, enfim, da separação de poderes. Quanto ao seu início, a democracia é constitutiva, é a forma mais constitutiva o poder é constitutivo da comunidade, pertence a todos. E em que sentido é que Deus concede o poder à comunidade? Explicavam os jesuítas e os pombalistas apontavam para aí toda esta sua dinâmica guerreira, não é, de combativa. Era a ideia de que quem dá a essência de uma coisa dá aquilo que dela era a ideia de que todas as entidades que têm um fim próprio têm que ter as faculdades necessárias para o atingir. E como a comunidade é uma entidade, tem um fim próprio, tem que ter as faculdades necessárias para o atingir. Quais são? São as faculdades que permitem reger, que dão autoridade com poder coercivo e punitivo para garantir o fim da comunidade, que é o bem comum. Logo, se tem que ter em si próprias, então a comunidade teria em si própria o poder político. E é nesse sentido que Deus concede imediatamente, com esta necessidade lógica, o poder à comunidade. Não a um homem particular, porque senão a monarquia seria de direito divino, não a um Senado, mas ao conjunto da comunidade. E depois a comunidade é livre de decidir se governa por enfim, se mantém a democracia, essa democracia não como mera forma de governo entre três, mas como aquela que emerge naturalmente. Eu tenho aqui uma frase de Luís de Molina, da Universidade de Évora, nas suas instituições da Justiça et Iure, Luís de Molina jesuíta, pelo simples facto dos homens terem concordado em constituir o corpo da República, nasce por direito natural o poder da República sobre os seus membros para legislação, administração e governo. Nasce imediatamente, por direito natural. Natural é o que nasce nasce logo o poder. Portanto, o poder é inerente à República, é imediato, é constitutivo. E repare-se que quando outra, leio só apenas mais uma, ali a de Molina, dois grandes jesuítas já agora, um de Évora, outro de Coimbra. Por começar, a Évora foi extinta, Coimbra não se chegou a tanto, reformou-se em 72. Dizia Francisco Soares na sua obra escrita contra o rei de Inglaterra, Jaime I,
o seguinte, rapaz, a democracia poderia existir sem instituição positiva, apenas por instituição ou de emanação natural, com a negação apenas de uma instituição nova ou positiva. Agora reparem, pois, a própria razão natural estabelece que o poder político supremo segue-se naturalmente da comunidade humana e que, por este mesmo motivo, pertence a toda a comunidade. Poder político supremo, não absoluto. Para eles dizer supremo não era o mesmo que dizer absoluto. Poder político supremo tem que pôr os óculos, porque já me perdi aqui. Segue-se naturalmente da comunidade perfeita e por este motivo pertence a toda a comunidade, excepto se for transferido por outra via. Estas são as teses, portanto, a abater. Tem origem no povo, mas tem também origem em Deus, porque Deus, ao conceder ao homem uma natureza social, dá necessariamente aquilo que se segue dessa natureza social, que é o poder. Portanto, tem origem em Deus e tem origem no povo. É constitutiva da comunidade. Este é que era o tal absurdo que está no compêndio histórico. Dizem que o poder radica no Congresso e na vontade dos homens, quando a ideia não é de todo essa. Vejam, quanto à sua origem, já citei aqui a ideia, e depois mesmo no 1º de dezembro de 1640, por exemplo, Francisco Velasco de Gouveia, é exatamente a mesma coisa, invoca-se esta tradição. Francisco Velasco de Gouveia, justa aclamação. Os pombalistas entendiam que esta obra, aliás, admiravam Francisco Velasco de Gouveia e entendiam que esta obra, Justa Aclamação, não tinha sido escrita por ele. Porque Francisco, o que é que estava na obra Justa Aclamação? É o seguinte, além deste erro, há outro acerca deste mesmo poder régio político, contendendo-se que os reis o não recebem dos povos e repúblicas, nem está nelas, senão imediatamente em Deus, onde só consiste. Francisco Velasco, Justa Aclamação do Sr. Rei Dom João IV, 1644, ele está a enunciar o erro. Aqui enuncia exatamente o erro que virá a ser defendido por Pombal depois. Qual era o erro? Contendendo-se que os reis não recebem o poder dos povos e repúblicas, nem está nelas, senão imediatamente em Deus, onde só consiste. Imediatamente em Deus. O poder dos reis é dado imediatamente por Deus. Ora, entre as obras, para além da dedução cronológica, do compêndio histórico e outras, vejam, por exemplo, António Pereira de Figueiredo, que era um dos colaboradores, um oratoriano, escreveu uma obra célebre que fazia falta ser traduzida também e ser publicada, ainda permanece em latim, que eu saiba, da Suprema Regum, ou seja, sobre a autoridade régia em todo o domínio eclesiástico, sobre o temporal da Igreja. Diz António Pereira de Figueiredo, o poder real tem Deus como autor e instituidor. Tem Deus como poder real. Não é o poder temporal, o poder civil, o poder laico. É o poder que tem o príncipe, teve Deus como autor e instituidor imediato, como se diz na Bíblia. Quando Deus transferiu o poder diretamente a Saúl e a David, é essa a mesma natureza do poder de Dom José ou dos reis absolutos. E, por exemplo, vamos à dedução cronológica, que estamos agora a trabalhar. Diz-se assim, os reis, à luz do direito divino, devem ser considerados pessoas sagradas e invioláveis, jurando os vassalos pela sua saúde e felicidade e santificando com actos de religião a reverência aos príncipes supremos e a veneração a seus reais mandados. Vejam aqui este apelo para que a Igreja intervenha santificando, quem santifica, enfim, santificando com atos de religião a reverência dos súbditos aos príncipes supremos e a veneração dos súbditos aos seus reais mandados. Era uma forma que, enfim, definia-se o espaço de ação da Igreja e o espaço de ação do Estado num sentido de harmonia, em que a Igreja velava para que se desse a César o que é de César e o Estado velava para que se desse a Deus o que é de Deus. Isso
é interessante, no segundo volume da dedução cronológica, fala-se dessa colaboração entre o Estado e a Igreja na censura dos livros. O segundo volume o primeiro é sobre estes aspectos de fundamentação. O segundo é sobre a censura dos livros. E o problema é, atenção, que a Igreja não tem poder para instituir penas temporais aos meus súbditos quanto à leitura de livros que sejam considerados proibidos. Quem estabelece essa, porque a única pena que a Igreja pode estabelecer, instituir, é a excomunhão. A espada da Igreja é a excomunhão. E, portanto, não se aceitava. Então, fazem a história de como os jesuítas, enfim, terão manobrado para que, com índices, não é? Os índices dos livros proibidos, para que certos livros proibidos, e quem os ler, pois terá a pena corporal, disto, daquilo, daquele outro. Não, a Igreja não pode. Só o Estado é que pode. E por isso diz sim, o Estado colabora, o Estado pode estabelecer a pena, mas a Igreja só se pode pronunciar sobre livros que tenham a ver com o dogma. Fora do dogma, tudo o que tenha a ver com o poder civil não pode proibir nem deixar de proibir. Isso é assunto que pertence aos soberanos. Quando entenda estabelecer penas temporais, ou tudo quem as estabelece é o Estado. E isso mostra a colaboração entre o Estado e a Igreja, a harmonia entre os dois poderes, como se dizia, volto a dizer, dá-se a Deus o que é de Deus e dá-se a César o que é de César. E o Estado zela para que se dê a Deus o que é de Deus, velando a Igreja para que se dê a César o que é de César. E para quê? Para fazerem notório que o dito supremo poder fora emanado de Deus imediatamente. Emana de Deus imediatamente. E contra ele não pode nem deve atentar-se. Não se pode atentar contra o poder resto. E reparem aqui, abre-se a porta para outro aspecto importante. Entre um dos absurdos a abater era a origem popular do poder, a soberania inicial do povo. Outro absurdo a abater, e esse era, também percorre os dois momentos, a fase jusdivinista e a fase jusnaturalista, era o direito de resistência. Os jusnaturalistas que foram, digamos, adotados pelas reformas pombalinas, sobretudo Pufendorf, como Christian Wolff, eram defensores da monarquia absoluta, e Pufendorf, por exemplo, era também forte, não admitia o que aqui está subentendido, a ideia de que se poderia atentar contra, que não se pode atentar contra a vida dos soberanos. É que, de facto, o problema do conceito de resistência. Muitos jesuítas, em Portugal e Espanha, defendiam clara e abertamente o direito de resistência, e que serviu de forma muito substancial à argumentação dos conjurados, dos juristas que estiveram e que deram o suporte teórico. Muitos não foi só teórico, foi também de intervenção no 1º de dezembro de 1640. Foi um ato de resistência. Foi um ato de resistência, um atentado contra a vida do soberano. E essa era uma das teses mais, digamos, temidas e mais combatidas. Havia dois teóricos que, nos escritos pombalinos, não só nos textos, mas depois nas notas, aparecem, digamos, também como os obreiros destes absurdos. Em Espanha era Juan de Mariana, escreveu uma obra no século XVI muito relevante sobre isto. Em Portugal era Francisco Soares, que escreveu a tal obra que há pouco citei, contra o rei de Inglaterra, e não só. Mas não eram só estes dois. Ainda recentemente editámos um texto de Martim da Spilqueta, de 1548, em que claramente está aí admitido o direito à resistência. Diz: os reinos são superiores aos reis, dizia Martim da Spilqueta. E os reinos são superiores aos reis, não em tudo, mas naqueles factos, naqueles actos em que os reis revelam desviar-se do fim para o qual os povos lhes deram o poder. Porque os reis são servos e ministros da comunidade. Ministro quer dizer servo. São servos e ministros da comunidade. Ora, o pombalismo é exatamente os reinos não são superiores ao rei. O rei não tem superior na terra, nem só Deus. Enfim, e as cortes eram, para os pombalistas da dedução cronológica, órgãos meramente suplicativos. Suplicativos a que o rei atendia pela sua bondade, a benevolência paternal, não é? Pelo paternalismo. Enfim, o rei lá ouvia por consulta e tal, mas nada vinculativo.
não era vinculativo, não obrigava, não tinha, mas era meramente, enfim, de consulta. Todos nós ungidos por Deus. E naturalmente a ideia de que os monarcas eram ungidos, este era um aspecto importante. Monarcas são ungidos de Deus e todos os príncipes soberanos a quem o mesmo Deus concedeu na terra o supremo poder. Deus concedeu na terra o supremo poder a todos os príncipes soberanos. Reparem que a frase de São Paulo, que está na Epístola aos Romanos, não é bem assim. Diz, não há poder que não venha de Deus. Não diz, não há rei que não venha de Deus. Não há príncipe que não venha. Isto argumentavam os defensores da concepção democrática. A tese da resistência era exatamente consequência, julgo eu, da soberania inicial do povo. O povo nunca transmite totalmente o poder ou concede totalmente o poder aos reis. Mantém-o, e depois aqui ia-se para uma complexificação da argumentação, com teses, categorias escolásticas, transfere o poder ou concede o poder em acto, mas conserva-o em hábito. O hábito era uma ideia que vinha de Aristóteles, um conceito que vem de Aristóteles, a São Tomás de Aquino, quer dizer uma disposição para agir. Transfere, mas conserva uma disposição para agir. Em situações extremas, de tirania, então pode-se matar o tirano. Isso está claramente. E, portanto, não era maior o poder dos reis do que o poder dos súbditos em caso de... Neste caso, não, os reinos eram superiores aos reis. Ora bem, curiosamente, por exemplo, na desmontagem, já estamos a aproximar-nos da meia hora, da desmontagem da argumentação do discurso jus-divinista, histórico e jus-divinista, quando se critica, por exemplo, o que é que se critica muito na dedução cronológica? Afonso Henriques não alcançou o poder por convenção ou transladação dos povos. Esta era uma tese a abater. Existia essa tese, de facto, porque as narrativas históricas, as narrativas lendárias, não é? Lendárias, sobre Dom Afonso Henriques, tal como os humanistas, a partir do século XV e XVI, as foram fixando, consideravam que ele tinha sido aclamado, enfim, num dia antes da batalha, ele era conde, não é? Antes da Batalha de Ourique, e foi aclamado, e depois teria havido uma ratificação nas alegadas cortes de Lamego, não é? Aquelas cortes, enfim, construídas numa tradição também, enfim, lendária e com ordem a justificar a independência do reino, depois no século XVII. Invocava-se, por exemplo, a ideia de que, por exemplo, as ditas cortes de Lamego não foram convocadas para ratificação dessa tal transladação que já eles negavam. Transladação do domínio, mas apenas para estabelecimento da lei fundamental na qual se expressa a monarquia como forma de governo e a sucessão, a qual é limite único, sucessão direta, a qual é limite único do poder que detêm os soberanos de Portugal. As Cortes de Lamego teriam estabelecido uma lei fundamental que proclama a monarquia como forma de governo legítima e a sucessão direta. E este seria o único limite do poder que detêm os soberanos de Portugal. São muitos os argumentos, mas fixo aqui um que acho muito interessante, que é como eles interpretam os acontecimentos de 1385. Os pombalistas, na dedução cronológica, eventualmente o próprio Pombal. As Cortes de 1385 apenas permitem concluir que, havendo quebra na lei... Porquê? Porque, por exemplo, a gente vai ver, saltando no tempo para a frente, também podemos, Teófilo Braga, a História das Ideias Republicanas, esta ideia de que as Cortes, em 1383, enfim, foram esta ideia de que a comunidade avocou a soberania, tendo-se quebrado a linha de sucessão direta, avocou a soberania. O Dom João das Regras diz, o Fernão Lopes explica isso, ao mestre Davis, os reinos de Portugal vagaram e vem de novo à nossa disposição e nós o entregaremos a quem entendermos que é de direito. O que é que dizem os pombalistas sobre isso? Não permitem concluir isso, mas apenas que, havendo quebra na linha de sucessão direta, estando suspenso o exercício da soberania e na dúvida sobre a sua posse legítima, está esta circunstância dá, reparem, por alguns instantes, a autoridade aos vassalos, não para reterem a soberania,
mas para reduzirem à evidência a quem ela se devolve entre os pretendentes e para restituírem àquele a quem legitimamente pertence. Não, quer dizer, podem só tê-la um pouco, como quem diz, segura aí um bocadinho só para eu ver aqui a minha, tirar a caneta da pasta e tal, mas só que a caneta é minha, devolva-me a caneta para restituir, entende? Porque restitui-se ao legítimo dono da coisa. Portanto, retém. E no caso de Dom João IV a mesma coisa, tratou-se de uma restituição ou devolução do título de rei a quem por direito o detinha, e as cortes têm a tal mera natureza suplicativa ou consultiva. Para outro aspecto, nessa limitação do poder da Igreja, nessa, digamos, definição, a ideia de que as imunidades de que os eclesiásticos gozam no país não o têm por direito divino, mas têm-no apenas por concessão régia e, portanto, pode ser retirado. Mas havia um argumento interessante utilizado com alguma intensidade, mas suponho que mais estrategicamente, que era o problema do episcopalismo. A ideia de que onde é que Cristo fundou a sociedade cristã, Cristo fundou a sociedade cristã e quanto à sociedade civil, o mesmo Cristo não quis nem veio perturbá-la com a fundação da Igreja. Isto é uma afirmação de princípio que eu tenho estado aqui a tentar chamar, mas agora encontrei-a aqui. A ideia do episcopalismo é a ideia de que a Igreja não pode ser governada como uma monarquia absoluta. É reivindicar os primeiros tempos do cristianismo, em que os bispos, e a ideia de uma proximidade dos bispos com, enfim, os fiéis, o poder dos bispos, que o poder dos bispos está muito mais sancionado por Cristo do que o poder do Papa, do que o Papa é, sobretudo, uma entidade simbólica, enfim, que zela pela unidade, mas não é um monarca absoluto dentro da Igreja, e esse sublinhado poder dos bispos era uma arma frequentemente utilizada para quebrar as pretensões de intervenção papal. E, por outro lado, também para pensar uma Igreja lusitana. Um termo utilizado aqui, a Igreja lusitana, no sentido de uma proximidade e de um distanciamento relativo a Roma, que era um poder fáctico com que o Estado absoluto lidava mal. Quanto com o evoluir do tempo, e já estou só mais 2 minutos, com o evoluir do tempo, verifica-se que há uma introdução crescente de teses sobre o direito natural, muito ancoradas em Pufendorf. O direito natural apela muitas vezes a uma dimensão de origem pactual ou contratual do poder civil. Então, agora em que ficamos? Voltamos à tese da soberania popular? Não. Por exemplo, Pufendorf tem uma construção extremamente engenhosa quando diz que, de facto, o poder nasce de um contrato ou de um pacto entre a comunidade e um soberano, mas a comunidade, quando esse poder nasce, quando esse pacto é feito, não é a comunidade que dá ao soberano algo que ela já tinha, porque antes do contrato a comunidade não tinha poder. Esse poder nasce, primeiro há um pacto de constituição da sociedade, depois há um segundo pacto, diz Pufendorf, para definir a forma de governo, e depois há um terceiro pacto, em que então se decide conceder o poder, se escolheu a monarquia, a um soberano, a um príncipe. Só que o poder nasce nesse momento, nasce na confluência de vontades que Deus faz com que, na confluência das vontades, emerja, agora como se diz, emerja, não é? Esse direito, esse poder. Não é? Portanto, Deus mantém-se a tese da concessão imediata, nessa confluência de vontades, Deus dá imediatamente o poder. Antes não existia, só surge nesse momento. E Pufendorf era um claro defensor da monarquia absoluta. Portanto, é um justnaturalismo que não vai para a ideia anterior dos jesuítas, que apela, enfim, dá um espaço a essa ideia de pacto, mas que não admite que o poder resida inicialmente no povo, na comunidade.
ele nasce naquele momento. O poder não é uma entidade que paira aí e depois vem para a cabeça dela. Não, nasceu naquele exato momento. Não foi o povo, não era do povo. E aqui reparem que temos depois abertas as portas para todo um trabalho de introdução desta dimensão justnaturalista no discurso pombalino, que aparece sobretudo nos estatutos da Universidade de Coimbra. Não tanto na dedução cronológica, embora já apareça, mas sobretudo nos estatutos da Universidade de Coimbra, até pelos manuais sobre que se mandava estudar o direito natural. Era Burlamaqui, que era uma adaptação da obra de Pufendorf, e Martini, que era um estudioso e um homem muito influenciado por Wolff, Christian Wolff. Bom, já passei mais de meia hora, ficamos até por aqui.